Nós estamos hoje no dia 2 de março de 2022. Começando o ano, porque vivemos aí janeiro e fevereiro, aqui para o Instituto e para o programa Revelando Rio Grande, desde janeiro a gente estava com oficinas. Hoje recebemos Laura Ferraza, que eu vou ter a alegria de daqui a pouco passar a palavra. Mas, Laura, a gente começou o programa Revelando Rio Grande em 2021, o ano passado, com uma oficina de História do Cinema Gaúcho. Foi a primeira oficina que a gente realizou. Depois, na sequência, partimos para tópicos em História da Arte no Rio Grande do Sul. Parceria com uma casa que às vezes tu costuma ministrar cursos e oficinas, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, e que nos hospedou no YouTube deles. E foi um sucesso, sabe? Foram 12 encontros, a gente tem lá mais de 3.000 visualizações da primeira aula, então foi muito legal, porque é uma oficina que cruzou, assim, repertórios. A gente fez uma oficina de linguagem audiovisual e decupagem no ano passado, também com o professor Emiliano Cunha. Essa oficina está agora sendo exibida no programa Observatório Yessine, editada, né, compacta, mas com alguns tópicos sendo explorados. Então, o programa Revelando Rio Grande tem essa missão, né, Laura, de revelar tanto os nossos talentos, os nossos professores, o conhecimento que o Estado acumulou através de pesquisadores, historiadores que se dedicam a áreas, né, segmentos do setor audiovisual, como revelar novos talentos para a profissão e para o nosso meio a partir de uma visão territorial. Então, é muito importante dizer isso, que a gente está aqui com 75 alunos e certamente eles são de várias cidades. E também nesse programa, Laura, a gente está lidando com a parceria, vou fazer a fala institucional. A Secretaria de Estado da Cultura apresenta o programa Revelando Rio Grande através do Instituto Estadual de Cinema, em uma parceria com o Ministério do Turismo e sua Secretaria Especial da Cultura, resultado de uma emenda parlamentar da deputada federal Lisiane Baito. Isso fez com que a gente entendesse também como estávamos lidando com um recurso federal, que era importante a gente abrir para todo o Brasil as inscrições. Então, a gente está aqui em parceria com a Cinemateca Paulo Amorim, que tem essa sala de Zoom e que nos oferece essa capacidade ampla de alunos. E a ideia é justamente ofertar de maneira gratuita, democrática, conhecimento, formação audiovisual. Aí o Roberto Carlos de Vitória acaba de dizer que ele é de Vitória do Espírito Santo, então eu peço também que os colegas que estão aqui na sala, os alunos, escrevam aqui no bate-papo as suas cidades, para a gente também tendo uma ideia: Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Londrina, São Borja, olha, Embu das Artes, Itaqui, Porto Alegre, Bagé, Viamão, Cotia, Rio, Bangu, Sergipe, Niterói, Caxias, Curitiba, Santo Ângelo, Belo Horizonte, as torcidas, Matinhos, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso aqui, Laura, como um grande programa de auditório, olha, Pindorama, Porto Alegre, tem tanta gente de tantos lugares, de tantos territórios que representam esse país e que, sem dúvida, estão aqui dizendo que se interessam pela cultura, que se interessam pelo conhecimento, pela ciência, pelo saber, que têm vontade de conhecimento para, numa quarta-feira de cinzas, procurarem esta sala, porque é uma sala virtual, mas é uma sala. O senhor José Ventura é o nosso aluno lá da Restinga, Laura, que fez quase todas as oficinas. O senhor José Ventura é um aluno assíduo. A gente vai perceber também alguns alunos que estão num ciclo aí de formação, que estão vindo da História da Arte, que estão vindo da decupagem, da aula de produção, e que encontram hoje no figurino. E é tão importante, Laura, porque a tua oficina vai nos trazer tantas janelas, né? Eu tenho certeza que a gente vai revisitar momentos assim do cinema que como repertório para esses realizadores, não apenas para aqueles e não só para aqueles que estão aqui pensando em se tornarem figurinistas ou pesquisadores da área do figurino, mas produtores que vão saber lidar melhor com esse segmento, diretores, atores, atrizes que vão aqui também entender como pesquisar os seus personagens. Eu tenho certeza que
para todas as áreas da direção de arte, quem se interessa por direção de arte, por cenografia, entender que há essa relação entre o corpo, entre o discurso que esse corpo, né, faz em tela, e também pensar, eu penso muito quando eu vou pensar um filme, e aí falando como realizador, e aonde ele se passa, em que tempo. O primeiro elemento que vem à cabeça é como resolver o figurino. Então, o figurino é algo que cria uma identidade, que nos transporta aos diferentes tempos. Tem filmes que às vezes não têm condições de ter uma cenografia, uma locação, mas no mínimo, para a gente poder chegar em 1822, a gente precisa do figurino. Então, dito isso, eu quero, com muita alegria, abrir essa aula para ela, que é pesquisadora, que é ligada ao ambiente acadêmico, que também nos enriquece muito, Laura. A gente quer muito poder trazer esse conhecimento, que muitas vezes é fechado, se restringe a um círculo de pessoas. Como que a gente pode abrir a academia, né? Então, tu também tem feito isso através das atividades de extensão, os cursos online que tem oferecido. Eu fico muito feliz que venha somar esse time do Instituto Estadual de Cinema e te entrego hoje esses 88 alunos que estão aqui, 89 vão chegando, e que durante coisa 20 boa. encontros terão a alegria de amadurecer, de conhecer um pouco mais sobre o figurino na história do cinema. Muito obrigada. Muito obrigada, Zeca. Estou muito feliz de participar desse projeto. Acredito muito nesse projeto das oficinas que o Zeca trouxe, muito bacana, Revelando o Rio Grande. E eu acho que uma possibilidade incrível, né, que essa questão da aula online ela nos trouxe, é essa possibilidade de ter pessoas de todos os lugares. Eu também tenho essa experiência nos cursos que eu dou. Isso é muito enriquecedor, porque aí a gente tem essa troca cultural, né, esse Brasil tão diverso, tão maravilhoso, a gente poder trocar essas experiências. E assim, pessoas às vezes que estão distantes, até eu vi ali pessoas que estão no exterior, né, e querem acompanhar. Isso é muito legal. Eu acho que é uma troca muito incrível para mim e para quem está aqui, né? E eu espero corresponder aí um pouco do que o Zeca falou. A gente vai falar bastante sobre conceitos, sobre história do figurino, né? Eu acho que realmente é uma formação completa, como o Zeca disse, né? Ela vai conectar diretamente com direção de arte, cenografia, mas ela é essencial no todo narrativo do filme. A gente vai falar bastante sobre isso nos 3 primeiros encontros. E estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja uma oficina que enriqueça a todos nós. E sim, que a gente tem que abrir esse conhecimento acadêmico. Eu venho fazendo isso, cada vez mais saindo da academia e indo para os cursos livres, né, sejam presenciais ou online. Eles me dão realmente uma felicidade, essa troca de informações. Laura, eu me despeço, eu vou ficar aqui assistindo aqui na telinha pequena enquanto você ocupa a tela cheia, com todo esse conhecimento e repertório. E eu quero lembrar aos alunos que a gente tem aqui a nossa querida Sabrina, que é a monitora dessa oficina, que vai estar presente com a Laura nos próximos 20 encontros, e a Sabrina vai disponibilizar o formulário de presença no bate-papo para que vocês possam, no final, receber a certificação de 75% de presença para poder receber a certificação desse curso, e também ali a nossa página de grupo de WhatsApp do Revelando Rio Grande. Quem quiser participar, depois a Sabrina vai colocar o link, qualquer dúvida com ela. Laura, muito, muito obrigado. Eu vou estar sempre aqui de vez em quando te escutando, te espiando e aprendendo contigo. Um grande beijo, boa tarde. Boa tarde, será sempre bem-vindo. Então tá, pessoal, depois dessa apresentação do Zeca, né, mostrando essas conexões importantes aqui do curso, inclusive eu vi ali comentários, né, eu venho também dessa área da história da arte, da história da vestimenta, da moda, da indumentária, então é uma conexão de todas essas áreas. Então eu vejo que tem pessoas que são de áreas do cinema, ou que se interessam pelo cinema, e outras que são dessas áreas que têm uma relação direta com o curso que a gente vai está iniciando hoje. Eu vou compartilhar a tela, e aí a Sabrina vai me dizendo se está dando tudo certo.
Vamos ver aqui se está dando tudo certo. Eu demoro um pouquinho, mas eu vou achar. Elas estavam aqui, agora eu não estou achando elas. Vamos ver. Eu vou ver aqui. Peraí, vamos verificar aqui. Os arquivos estão abertos? Estão, era para estar funcionando. Vamos ver aqui. Vamos ver, enquanto o pessoal ainda tem pessoas entrando, eu vou tentar me entender com o compartilhamento de tela. Achei a primeira. Então, estamos melhorando, achei a primeira tela. Daí alguém, pode ser a Sabrina, me avisa se está aparecendo. Está aparecendo? Tudo certo. Sim. Tá, tudo certo. Eu fiz uma introdução aqui especial para a oficina, depois eu vou abrindo outros materiais que eu tenho já do meu trabalho nessa área, né, do figurino. Não é o primeiro curso que eu estou nessa área, eu já tenho cursos presenciais e online sobre esse tema. Acho que eu vou falar um pouco isso ali na minha biografia. Então, aqui é só a nossa introdução, né, a capa aqui do curso. Muito obrigada por todos os inscritos que estão aqui acompanhando. Então, um pouquinho mais da minha pessoa. Acho que eu falo um pouco do discurso. Ele estava lá na inscrição, acho um pouco da minha formação. Eu sou vinda da história, né, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo na área da história, mas já desde o fim da graduação eu venho pesquisando história da moda, história da arte, e aí fui avançando nesse sentido. Então, em geral, eu ministro cursos livres, online e presenciais, nessas áreas de história da moda, história da arte, figurinos de cinema, figurinos de séries, eu também já ministrei curso. Ali tem o meu livro, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho na história da arte e da moda, que foi o meu doutorado transformado em livro, Quando a Arte Encontra a Moda, de 2018, pela editora Zuc. Quem quiser também adquirir o livro pode entrar em contato comigo. Meu contato está ali, o meu @ do Instagram. Quem não me segue ainda, segue lá, que tem bastante conteúdo. Agora está meio minhas férias, minha vida, mas tem bastante conteúdo de cinema, de arte, de moda. Mas mesmo nas férias eu não paro, eu fui em exposição e já estou contando todos os detalhes das exposições que eu fui, porque eu não consigo parar. Então, esse livro ele foi finalista do Prêmio Açorianos na categoria Ensaio de Humanidades. Também escrevi algumas colunas para a revista cultural Estado da Arte, fui vinculada ao Jornal do Estado de São Paulo, e atualmente sou professora de História no Instituto Federal no IFSU, em Campus Bagé, e sigo sempre pesquisando e produzindo e dando todo esse montão de cursos. Como eu disse, eu já dei alguns cursos sobre figurino de cinema, eu dei um moda e cinema, que era mais geral, que foi presencial, foi online, por uma outra instituição privada. Dou os cursos também de forma autônoma, esses eu dei já também, tanto em galeria de arte, quanto de forma autônoma, eu dei várias edições do curso de figurinos de séries, que as pessoas hoje é algo que mobiliza bastante, né? A indústria não só audiovisual, como as tendências da moda, né? Sempre vem uma série que está lançando tendências e está sempre, né, em alta, então acho que é um curso bacana também. Senti uma necessidade de falar sobre isso. E hoje estamos aqui com essa oficina que ela realmente tem essa intenção de ser uma formação, né? Da gente trabalhar como oficina não só na questão de ter conteúdo o tempo todo, mas um diálogo, exercícios, né? Para que a gente possa conversar melhor. O programa, sim, ele está ampliado aqui, dividindo já os 20 encontros, né, que nós temos, todas as quartas, quintas e sextas, das 2 às 5. Eu vou propor que a gente sempre faça um intervalo de 10 a 15 minutos, em torno das 13h30 da tarde, para a gente conseguir lá pegar nossa água, tomar nosso cafezinho, né? Esticar um pouco a coluna. Eu sou super travada, para ficar esticando de vez em quando. Então, eu coloquei também para vocês saberem mais ou menos o que vai ter em cada aula, né? Então, nessa primeira semana, a gente pode quase falar que é por semana, né? Que a gente vai se ver 3 dias seguidos.
Então, nessa primeira semana, a gente vai falar um pouco mais de conceitos da parte teórica, e depois a gente vai falar bastante de exemplos, estudo de caso, dentro de uma história, né, linear aí do figurino de cinema. Então, hoje é a introdução, conceito de figurino e sua aplicação no cinema, né, vamos pensar um pouco o que é essa categoria figurino, pensar que ela existe antes do cinema, ela estava vinculada a outros meios da arte, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Aí amanhã nós vamos falar sobre a pesquisa para a produção de figurinos, né? Que isso é muito importante. Ela está aqui no início, mas ela está sendo feita, na verdade, essa aula 2, durante toda a oficina, né? Porque ter este conhecimento da história do figurino de cinema, ele é essencial para quem for produzir um figurino nessa área, né? Então, ou em qualquer área. Então, conhecer a história da moda, que a gente vai falar um pouquinho também, conhecer as técnicas, né? Como que eu inicio uma pesquisa para fazer um figurino, se eu quiser trabalhar com isso, se eu quero ser um figurinista, né? Então, a gente vai deixar essa aula para conversar mais sobre isso. De repente, alguém aqui já tem um projeto, já está querendo ir para esse sentido, então já vamos instrumentalizar um pouco nesse sentido aqui. Na terceira aula, né, a gente vai falar um pouco sobre essa relação entre a moda e os figurinos de cinema. Né? A moda também é um campo de estudo, de pesquisa, de imagens, né, que está sempre interagindo com a produção do figurino. É uma via de mão dupla, não é uma que vai se sobrepõe à outra. A gente vai ver como que eles dialogam, né, dentro dessa grande história do cinema e do figurino. Então, a gente fala um pouquinho desse assunto. Aí, a partir da semana que vem, a gente vai dividir por épocas, né? Então, figurinos da invenção do cinema, década de 1910, né, que o cinema inventado ali no final do século XIX. A gente, né, vai ver, então, como que foi esse início, como que o figurino aparece nesse momento inicial, né? Aí, a partir ali da próxima aula, ali, a década de 1920, cinema mudo, experimentação e expressão dos figurinos. Então, a gente vai ver essa década dos anos 20, né, que é ali a época áurea do cinema mudo. Claro que ele é mudo lá desde a sua invenção até esse momento ali. Só começa a ser falado em 29 ou 30. Às vezes eu erro um pouquinho também, mas acho que é por aí. E então a gente vai falar um pouco de como que funciona no cinema mudo, que já começa a aparecer alguns nomes para os figurinos, algumas parcerias, a gente vai falar um pouquinho disso. Depois a gente vai falar dos anos 30, né? Então sempre dando um geral do cinema naquele período, né? Nos anos 30 é a mesma coisa, o cinema falado, os figurinos na era dos grandes estúdios, né? Os anos 30, assim, era de ouro, né? Muito crescimento dos estúdios, né? Dos 30, 40, ali a gente chama de era de ouro dos estúdios, né? Dos grandes estúdios de Hollywood. E aí a gente vai passar, não quer dizer que a gente vai só falar de cinema americano, tá? Às vezes, nessa história, por exemplo, na época do cinema mudo, tem muito cinema de várias origens. Depois, ali, 30, 40, talvez a gente fale mais de cinema americano, mas a gente vai dando uma misturada também, conforme o meu conhecimento das áreas. Tá? Então, aí depois a gente vai ver os anos 20 e os 30, a gente tem uma aula, então tipo, fica na quarta, 20, na quinta, anos 30. E aí na sexta a gente fecha aquela semana fazendo estudo de caso, tanto da década de 20 como de 30. A gente vai fazer, vai escolher alguns filmes, claro que eu tenho que escolher os que eu conheço melhor, para a gente analisar com mais profundidade aquilo que a gente estudou, esse geral do figurino da época, né, como que aparece, como que ele funciona dentro dessa trama narrativa, né, visualmente. Então, a gente vai ali aprofundar em alguns filmes dessas décadas. E segue o mesmo esquema ali por diante. Anos 40, preto colorido, novas revoluções figurinas, quando começa a aparecer a cor, né? A partir de 39, nós temos o cinema colorido, mas convive com o preto e branco ainda por bastante tempo, né? Anos 50, os anos dourados dos figurinos de cinema, depois estudos de caso 40 e 50. Depois, anos 60, novas estéticas e novo comportamento nos figurinos de cinema, também, né,
a como que a mudança das escolas de cinema, cinematográficas, né, das escolhas narrativas dos diretores, essas mudanças gerais na produção cinematográfica, isso vai impactar, né, a questão do figurino. Então, a gente vai falando sobre isso também. Então, anos 70, um novo jeito de fazer cinema e o impacto nos figurinos. Depois, o estudo de caso 60 e 70. Depois, anos 80, a diversidade estética nos figurinos. Anos 90, conceitual tradicional nos figurinos de cinema. Estudo de caso 80 e 90. Anos 2000, as novas tecnologias dos figurinos. Anos 2010, a gente já tem anos 2010. Os figurinos na era dos streamings, né? A gente vai ainda falar de cinema, mas vai ver que o cinema agora ele já está competindo, né? E sendo produzido muitas vezes pelos streamings. Então, ali, estudo de caso dos anos 2000 e 2010. E a última aula, uma conclusão, um balanço final, né? O futuro dos figurinos, seus desdobramentos em outras mídias audiovisuais, séries e televisão. Espero que vocês tenham achado esse programa interessante. Aceito comentários, críticas, perguntas. Eu confesso que até agora eu não... Oi. O pessoal tá pedindo para tu aumentar um pouquinho o slide. Quem sabe tu apertar F11 para ver se consegue botar em tela cheia, se não dá um zoom ali em cima, que daí fica melhor do pessoal enxergar. Tá, desculpa, Obrigada. tá um pouco pequeno. Vamos ver, F11 te sugere, é isso? Isso. Vamos ver. Acho que agora aumentou. Vê se o pessoal se melhorou. É que ali Perfeito. também era muito texto com a letra pequena. Eu prometo que os próximos estão com a letra maior. Perfeito. Melhorou já, Laura. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Às vezes eu demoro para olhar o chat. Isso. Ó, que bom. O pessoal tá falando que gostou do programa. Então, vamos lá. Coloquei aqui uma citação do Scorsese, né? Figurino é um personagem. Que frase pequena, porém intensa, né? Ele está dizendo que mais do que ajudar na construção do personagem, o figurino é um personagem extra da trama narrativa, que muitas vezes, às vezes, inclusive, ele rouba a cena, né? Tem que ter até um equilíbrio entre a narrativa, a qualidade do figurino, né? Então, é isso que ele está dizendo, tem que criar um equilíbrio tal, por quê? Porque o figurino é um personagem quase que à parte e, ao mesmo tempo, integrado no filme. Nós vamos falar bastante disso hoje. Vamos lá. Ver se agora, com o tamanho maior, não tenha cortado nada, mas acho que não. Bom, então, começando um pouco, né, sobre o conceito de figurino. O que é figurino? Figurino constitui um conjunto de formas e cores que intervém no espaço cênico, devendo, portanto, integrar-se a ele. Isso vale, pessoal, na verdade, não só para o figurino de cinema, né? Obviamente, ele é material, né? Ele é a roupa, ele é tudo que a pessoa carrega com ela, né? Então, ele tem um conjunto de formas, de cores, e ele intervém na cenografia, no espaço cênico, porque a movimentação do ator e as cores e o estilo do figurino, eles têm que estar de acordo com esse espaço cênico. É por isso que diz que ele deve integrar-se a ele. Não é possível que o figurino diga algo que a cenografia não está de acordo, não está comunicando da mesma forma. Haverá um ruído nesse sentido. Tá? Essa frase eu também gosto muito. O figurino é a segunda pele do ator. Então, isso vem de alguns estudos até do teatro, né? Que o figurino ele é essencial para que o ator construa o personagem, para que ele entre naquele personagem, para que ele se sinta dentro daquela história. Muitos atores relatam isso, sejam de cinema, de teatro. Tem muitas entrevistas em que eles vão falar isso, né? Que por mais que eles ensaiem, que eles treinem, é quando eles vestem o figurino que eles sentem como aquele personagem deve se movimentar, né? Qual é a aparência dele,
como que essa aparência interfere nas ações do personagem. Então, realmente é algo que tem que também, ao mesmo tempo, não casar com o corpo, com a forma física daquele ator, né, para que ele também não se sinta desconfortável a ponto de ele não conseguir se tornar o personagem através do figurino, né? Então tem que ter essa simbiose que é bem complexa, que a gente vai ver aqui um pouquinho como é que a gente pode fazer essa construção. Que é mais ou menos a sequência do que está dito ali. O figurino é essencial na composição dos personagens e na ambientação da trama. Isso é uma coisa que o Zeca falou na introdução, né? A gente bate o olho no figurino, às vezes, e através dele a gente consegue perceber a época em que a história se passa, o ambiente, né? Tudo isso está dito, deve estar dito no figurino, né? Que grupos são aqueles, que grupos sociais são esses, que contexto é esse. Então, tudo isso, né, aparece, deve aparecer no figurino. Então, mais um pouquinho dessa definição. Eu só tenho que tentar minimizar aqui, que senão nem eu consigo ler o que eu botei. Agora eu me minimizei aqui. Vamos ver. O que é figurino? Então, seguindo ainda essa questão do conceito de figurino. O figurino é um traje cênico. Então, é um traje usado na composição de cenas, sejam elas dentro da estrutura cinematográfica, ou seja, em outros meios audiovisuais, no teatro, a gente vai falar na ópera, no balé, etc. É a roupa que veste um personagem e ajuda a dar vida a ele. A gente falou um pouco sobre isso também. Os figurinos impactam visualmente em qualquer tipo de produção onde são necessários. Eu acho que essa frase também é ótima, né? Tem essa importância, né? O figurino, ele é o contato visual direto. A gente vai olhar os personagens e aquela questão do figurino vai saltar aos nossos olhos, né? Não importa qual o suporte em que o figurino esteja, ele vai ter esse impacto visual, né? Eles auxiliam aqueles que o vestem a encarnar a personalidade contida no traje. Isso é incrível e tem a ver com aquela frase do Scorsese: o figurino é um personagem, né? Tem uma personalidade que está naquela roupa, né? Que o artista vai vestir e já vai sentir ali uma vibe, né? Então, justamente essa ideia, ele vai encarnar essa personalidade, e essa personalidade, que é uma criação, um personagem fictício, às vezes não tão fictício, né? Ele tem que ter um guarda-roupa. Então, isso é incrível. O figurinista vai ser essa pessoa que vai criar esse guarda-roupa do zero, né? Os figurinos estabelecem uma importante relação com o público espectador nos mais diferentes suportes. Claro, porque como é que tu cria identificação com os personagens? Muito depende da atuação, né, da trama, da narrativa como um todo, mas muito também do figurino, né? O figurino que está em consonância perfeita com aquele personagem, né, com as suas expressões corporais, enfim, com a sua personalidade, as suas ações, ele nos encanta também, né? E aí surge aquele desejo, né, que eu acho que é tão presente hoje nas séries, mas que já aparece no cinema também, que a gente vai ver, que é de vestir-se como aquele personagem. Não é nem de se vestir como alguém que existe na vida real, mas como alguém que existe só naquele filme. Por quê? Porque o filme tem essa magia, né? O cinema tem uma certa magia. Então, isso também é explorado dentro do figurino. Então, os figurinos, eles contam uma história. Eles, como sozinhos, eles têm que ter a capacidade de contar essa história. Então, eles não são só suporte da construção fílmica, né? Eles têm que ajudar a contar a história e eles sozinhos têm que ter essa capacidade de contar a história. Tanto que quando a gente começa a analisar, a gente começa a ver assim, determinada cor, né, da roupa em determinado momento da narrativa tem um sentido, né? Às vezes um sentido com o que está acontecendo, com as sensações do personagem, os sentimentos. Então, isso é bem importante.
Gente, eu fechei aqui agora, eu não estou vendo o chat. Então, se alguém tiver uma pergunta, botou no chat, pode abrir o áudio, tá? Esse é 1 minuto, perguntas até aqui. Que eu estou embananada aqui com essas telas. Se eu sair da tela, eu vou me perder. Então, se vocês não tiverem perguntas, tá tudo bem. Estão me ouvindo, tá tudo lindo. Sim, tá tudo certo. Ninguém fez pergunta ainda no chat, Laura. Então tá, então eu vou seguindo. Vocês não perguntam. Pode perguntar, que agora apareceu uma janelinha para mim olhar. Então tá. Podem perguntar, não precisa ser monólogo. Eu sei que eu gosto de falar, que eu falo pelos cotovelos, mas não precisa ser monólogo. Vocês podem conversar comigo também. Porque olha que 3 horas falando sozinha não dá, né? Eu sou assim, bem debochada também, tá, gente? Eu queria fazer um comentário. Pode fazer. Desculpa, quem tá falando? Eliana. Eliana, fala, Eliana. É muito rápido. É só para dizer que eu estava assistindo agora, antes de começar, como eu sabia que eu vinha para a aula, eu decidi assistir o Legalmente Loira, que é um filme muito leve e muita gente talvez não valorize, mas eu estava olhando as passagens, né, do vestuário dela e só estou querendo dizer que tudo está fazendo sentido para mim agora com o que você está me dando. Gratidão por isso, tá? Mas é bem isso que a Eliana está falando. Eu acho que não tem filme menor na questão do figurino. Aliás, eu acho que esse figurino é muito bom. O filme é leve, como ela disse, mas vejam, para construir um filme leve, a narrativa dessa personagem meio caricata, meio engraçada, precisa que o figurino seja bom nessa construção. E é essa ideia de dar esse suporte teórico no início. Quando a gente for para o estudo de caso com essa bagagem, nossa, vai fazer muito mais sentido o que eu estou falando. Então, muito obrigada pelo teu comentário, Eliana. Gostei bastante. Então, eu coloquei uma citação aqui de um teórico. Eita, não silenciei meu celular, olha que feio. Agora é o momento, desligando na cara de quem ligou e silenciando o celular. Vamos para o mudo, lindo. Pronto, agora foi. Ai, deu, acho que deu. Silenciar, pronto, agora sim. Agora não me toca mais. Então, eu comecei lá com aquela citação de um cineasta, que eu acho que é importante, porque a gente vai ver que há um caminho até que os realizadores, os produtores, os cineastas percebam a importância do figurino. Não foi assim, já começou como eles achando que era o máximo. Não foi bem assim, infelizmente. Eu estou abrindo aqui que está um calorão. Mas a gente viu a citação dos Scorsese já com essa consciência, né, da importância do figurino. E aqui é uma citação do Roland Barthes, que é um teórico francês, né, dos ensaios críticos, em que ele não está falando especificamente de figurino de cinema, ele está falando de figurino de uma maneira geral. Eu gosto bastante dessa citação. No figurino, tudo que confunde a clareza dessa relação, a relação entre a narrativa e o personagem, né, contradiz, obscurece ou falsifica o gesto social do espetáculo. Nós vamos analisar essa citação. É ruim. Ao contrário, tudo o que nas formas, nas cores, nas substâncias e na sua disposição ajuda a leitura desses gestos é bom. O que ele quer dizer com um gesto social do espetáculo? Do espetáculo. E aí pode ser ópera, pode ser teatro, mas aqui vai servir para a gente pensar cinema também, né? Que ele está falando o seguinte, que toda a história ela está localizada, né, num ambiente social. Ou ela está narrando uma relação entre ricos e pobres, ou ela está só na vida lá dos ricos, ou ela está narrando só o drama das pessoas sem condições. A época